difícil você encontrar alguém no serviço público e na iniciativa privada que seja contra a uma melhor saúde, a uma melhor educação, a um melhor sistema de justiça, a uma melhor segurança pública. Mas não é disso que se trata a PEC 32, infelizmente. O governo apresenta 3 justificativas, a grosso modo, para a PEC 32. A modernização, a suposta modernização, o suposto inchaço da máquina pública e abrir mais espaço para investimento. Sobre a modernização, nos estranha esse argumento, porque quebrar, como está quebrando, a estabilidade e o concurso público como critérios objetivos para entrar e para sair da administração pública, nos lembra o período muito remoto do Brasil, onde a confusão entre o público e o privado era muito presente, né? Então, a gente não tem essa avaliação que a PEC 32 é uma modernização da administração pública. Sobre abrir mais espaço para investimento para gerar emprego, isso já foi falado outras vezes, né? É importante ressaltar. Teto dos gastos, a PEC do teto dos gastos foi aprovada com essa justificativa, a reforma trabalhista foi aprovada com essa justificativa, a reforma da Previdência em 2019 com essa justificativa e a PEC emergencial com essa justificativa. Então, são justificativas que, por mais que foram aprovadas, os resultados concretos dessas justificativas não se concretizaram. Isso daí, em qualquer empresa privada, daria motivo de demissão do ministro da Economia nessas questões. Porque, por mais que as iniciativas tenham sido realizadas e aprovadas, uma promessa de geração de emprego, de melhoria da vida do povo brasileiro, acabou não se justificando. Então, sobre os investimentos, na nossa avaliação, 3 pontos ajudariam a abrir espaço para investimento. Um, que é a revogação da emenda 95. A gente não pode ficar mais 15 anos com congelamento de saúde, educação, segurança, enfim, na administração pública de uma maneira geral. 2, é a questão do pagamento dos juros. A gente precisa questionar o pagamento dos juros. A gente sabe que o orçamento da União, mais de 50% é para pagamento de juros e isso não é questionado. E o terceiro ponto é uma reforma tributária que está dentro do Congresso, que é uma oportunidade desse Congresso avançar, que seja progressiva, que taxe os milionários, e isso ajudaria a ter mais dinheiro para investimento. Sobre a questão do inchaço da máquina pública, deputados, queria relatar que um representante do governo veio na audiência pública e apresentou um gráfico que seria supostamente um excesso de gasto com funcionalismo público. E aí ele apresenta um gráfico que em 12 anos o governo teria tido um gasto nominal crescente de 145%. Só que esse mesmo representante do governo se esqueceu de colocar a inflação desse período nesses gastos. Então, para nós, é claro, os dados são objetivos, aí não é critério de ideologia do governo, mas que não houve um processo de expansão dos gastos públicos, né? Pelo contrário, a emenda 95, ela restringiu e muito, inclusive, os reajustes e recomposições inflacionárias de nossos servidores. Além disso, é preciso destacar que boa parte da década de 80 até hoje, que houve um aumento do serviço público, se deu em especial nos municípios e nos estados. Isso se deu por uma opção do Constituinte, de colocar as políticas públicas sob responsabilidade dos municípios e dos estados, e por isso estruturar os municípios e estados com mais servidores, com saúde, educação, assistência social. Então, recentemente foi feito um estudo, né, onde o Brasil tem uma taxa de proporção de empregos públicos muito semelhante à América Latina e muito semelhante e muito menor do que os países da OCDE. Então, esse inchaço, esse número excessivo de servidores públicos, ele acaba não se traduzindo em pesquisas e dados concretos da realidade. Hoje, são mais de 90% do funcionalismo público que estão no executivo, ou seja, fazendo política pública na ponta, e do total, 40% é educação e saúde. Então, mexer hoje no funcionalismo público, tirando o pessoal da segurança, do poder de polícia, é mexer nesse público. Tem uma média de salários, que já foi falado em outras audiências, de R$ 4.200, sendo que o salário mínimo necessário, segundo o DIEESE, seria de R$ 4.900 para uma família de 4 pessoas. Então, na nossa avaliação, uma média de salário de 4 salários mínimos não pode se dizer que é privilegiado.
Claro que em alguns setores do serviço público existe, de fato, um salário maior. A gente não é negacionista nessa parte. Mas são diversos fatores que levam ao salário maior no serviço público, assim como na iniciativa privada. A complexidade das atribuições, a responsabilidade no labor, a especialidade sobre determinados temas, além da própria qualificação dos servidores. Há uma pesquisa, novamente, que na União, 75% dos servidores têm pelo menos uma graduação, sendo que a iniciativa privada é menos de 15%. Então, tudo isso gera, com certeza, um salário, uma remuneração maior do que a média que está estabelecida.